Salve, salve, meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazel quem vos fala. Espero que todos estejam bem. E neste vídeo trago as operações que realizamos aí no último pregão do mês de outubro de 2022. Primeiro pregão após as eleições e Halloween, né, para dar aquela ajudada. Pensei muito em ficar de fora, acabei não ficando. Enfim, vamos ver os resultados que obtivemos no dia de hoje. Antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito e deixem lá um like, um comentário que vai ajudar bastante. Dizer que o intuito aqui é trazer de forma transparente os resultados que obtenho através aí do meu dia a dia, né? Dizer que não sou um trader profissional, sou um trader iniciante e o intuito aqui não é ensinar nada, é apenas compartilhar os meus estudos e se fizer sentido para alguém a gente vai trocando ideia, onde todos tendem a aprender, né? Muito bom estar trabalhando aí sempre com novas ideias, sempre buscando melhorar. Estou trabalhando sem limite de operações, porém eu limito o meu ganho e limito o meu stop. Caso eu tome 3 stops no dia de 3 pontos, que é o stop que eu estou utilizando, ou seja, atingir 9 pontos de stop, eu encerro meu dia. Caso eu atinja 12 pontos de alvo, eu encerro o meu dia. E desta forma eu vou ganhar sempre um pouquinho mais em dias positivos. Basta eu acertar então 50% das operações, que no longo prazo serei lucrativo. Essa é a briga de ficar sempre acima dos 50%. Mas com muito estudo, acredito que seja bem possível, né? Vai depender aí só da paciência. E conforme a gente vai ganhando tempo de tela também, a gente vai conseguindo filtrar melhor as entradas. Opera aí pelo 5R e pelo 3R. Vou olhando os dois e conforme for avaliando e me dando uma entrada, eu vou fazendo as minhas entradas. Quando eu faço a operação, tem a ordem configurada e me dá 3 pontos de stop para 6 de gain. Então, bora lá, vamos para os pontos que realmente interessam, né, que são as entradas. A ideia era começar a trazer as entradas de novo no ao vivo, que não é ao vivo, mas mostrar as operações. Só que hoje, como teve algumas entradas aí meio estranho, um dia meio esquisito, vamos mostrar aí qual foi a minha ideia e vamos ver se a partir de amanhã eu consigo já também começar a trazer aí as entradas em tempo real. Em tempo real que não será real, né? Gravado, mas assim, no decorrer da operação. Só que a diferença é que aí eu não tenho como ficar comentando muito, porque se eu ficar comentando o que eu estou fazendo enquanto eu estou operando, vou perder as oportunidades. Então o mercado abriu aí dando uma estilingadona para cima, né? Do fechamento lá da sexta-feira para o ponto onde foi a abertura aqui, 95 pontos acima lá do fechamento da sexta-feira. Já era esperado movimentos esquisitos, né? Mas enfim, falei, vou olhar, se eu achar que eu devo entrar, vou entrar. Talvez o melhor teria sido ficar de fora, mas enfim, acabei fazendo as operações. Então o mercado abriu enroscado. Falando rápido aqui, essa nuvem não tem nada de mágico, é apenas uma nuvem que está com uma média de 9,21, média de 21 por baixo. Eu entendo que é a tendência compradora, sempre falando que eu estou falando aqui da micro tendência, que é a tendência que eu enxergo pelo 5R e 3R. De 21 por baixo, dá de 9, compra, 21 por cima, venda. A regra de coloração do candle também não tem nada demais, ele apenas verifica se o candle violou a média de 21 e pinta de vermelho quando existe uma inversão em cima disso. E quando é subindo o candle, uma inversão para cima, ele pinta de verde. Não é sinal de entrada, apesar de eu usar como sinais, não é em todos os sinais que eu posso entrar, tá? Eu preciso tentar entender, identificar pontos no mercado. Aqui, por exemplo, é o outro indicador que eu fiz aqui, que também não tem nada demais, ele simplesmente identifica o último topo e o último fundo dentro dos 5 primeiros minutos iniciais. Então, por exemplo, aqui ele deve ter pego esse topo aqui com este fundo. Aí o que ele faz aqui? Ele soma topo
com o fundo e divide por 2, ele dá essa linha aqui, que é um possível ponto de suporte ou resistência. A partir do topo ele joga para o fundo aqui o range, que a gente pega lá no true range lá de 90 períodos no gráfico de 60 minutos. Ou seja, a gente vai pegar o movimento médio hora dos últimos 10 dias e ele pega do fundo para cá e traça também essa linha com esse range, que hoje estava aí antes da abertura do mercado, quando nós pegamos lá, estava de aproximadamente aí 29 pontos, né? E aí ele vai traçando para baixo aqui, por exemplo, tá vendo, ó? Os 29 pontos. Então são linhas que geralmente ele dá essas enroscadas nessa região. Hoje eu cometi erros, que eu acabei entrando contra essas posições, mas enfim, bora lá. Então o mercado abriu. Sinceramente eu tentei pegar essa entrada, né? Quando ele veio, que ele renovou perdeu esses fundos aqui, né? Quando ele perdeu esses fundos aqui, quando ele faz esse pullbackzinho na média de 21, tentei fazer a compra, só que o mercado muito rápido, teria dado ganho aqui, mas o mercado foi muito rápido, eu fiquei de fora, não consegui entrar na operação. Então vamos adiantar mais um pouco aqui. Aqui fiz a entrada, tá vendo? Já tem aqui, ó, tá vendo a exibição dos trades realizados, ele marca essa seta. Então aqui o mercado no mesmo esquema, ele inverteu, eu cliquei, só que ele pegou um pouco abaixo, o mercado estava bem rápido nesse momento, ele voltou e estopou, né, vez que estava com 3 pontos, então aqui eu pegava o meu primeiro stop do dia, deu 3,5 pontos de stop, o mercado rápido ele estopou, empurrou um pouco para cima, só que na hora que ele já inverteu de novo, eu acreditei que ele pudesse continuar para baixo aqui neste momento, então eu fiz mais uma vez a venda, só que agora percebeu ele pegou um pouco mais abaixo, e aí ele veio e buscou aqui, tirando um pouco para baixo também, a segunda entrada, que foram 6 pontos. Tá? Depois eu vou mostrar no relatório de performance, dá para mostrar esses resultados. Lembrando que estou operando com 2 contratos. Então aqui 6 pontos equivalente a 120, 3 pontos equivalente a R$60, né, quando negativo. Então essa foi a segunda entrada que deu 6 pontos. Aí aguardei mais um pouco. Aqui deu o sinal, não quis entrar. Eu coloquei até esse triângulo para saber o motivo. Essa média amarela que está na tela aqui é a média de 9, a média exponencial de 9 do gráfico de 5 minutos, que você tem aqui no Profit, não sei se em todos os Profits, só no Pro, mas enfim, você vem aqui, você consegue utilizar um tempo personalizado. Então é uma média no gráfico de 5 minutos, uma média exponencial de 9. Então não quis fazer essa venda ali, pois estava bem em cima desta média. Vai segurar sempre? Não, mas tentei filtrar e não fiz a entrada. Teria dado, na primeira teria dado stop, e na segunda teria ficado perto de estopar, e não sei se teria pego o take aqui, né? Mas enfim, fiquei de fora. Quando ele inverte, devido à média, e já está perdendo esse topinho aqui, né? Pouca coisa ainda, talvez tivesse que esperar mais, mas já fechou um box acima desses últimos boxes. Que ele inverte aqui, faz essa inversão, eu faço a entrada de compra. O mercado volta e me estopa aqui na terceira entrada com 3 pontos. Então eu estava nesse momento, mais um stop de 3 pontos, voltando a ficar um pouquinho negativo aí. Mais uma vez, quando ele inverte, acredito que ele pudesse engrenar para alto. Fiz a compra aqui. O mercado ele foi, avançou quase os 6 pontos. Quem já viu já nos vídeos lá, eu tenho a ordem que protege a operação. Quando ela atinge lá 5 pontos, ele já traz para o 0 a 0 e depois ele já vai dar enforcada no preço aí para não voltar tudo, né? Mas aqui ele veio, tirou no 0 a 0, dá para ver aqui pelo triângulozinho aqui. Mercado inverte. Vi que o mercado ficou meio que lateral, estranho, né? Mas quando ele faz isso daqui e dessa inversão, testando a média de 21 abaixo da média, eu falei, bom, ele pode agora voltar, né? Porque a média vai segurar. Só que ela estava bem lateral, talvez
o melhor fosse aguardar, mas enfim, não aguardei. O mercado veio e estopou, dando um tapinha um pouco para cima, estopou com 3,75 pontos neste momento. Tá? Lembrando que o motivo de eu continuar nessas operações é porque eu não tinha atingido o meu stop, né? Então, como eu já falei, eu estou operando. Se eu tomar 9 pontos de stop, eu paro. E se eu atingir meus 12 pontos, eu paro também. Então, neste momento aí, eu estava 4,25 pontos negativo. Então, eu tinha mais praticamente aí 5 pontos para tentar reverter o dia, né? E assim vai. É bom quando a gente já consegue rápido isso daí para não ter problemas, né, com relação a isso. Então, aqui foi a última que eu mostrei. A partir desse ponto, ele cruzou de novo a média dos 5 minutos, mais a nuvem. Quando ele inverte aqui, lateral, o melhor que eu teria feito talvez fosse esperar, mas não. Fiz a entrada aqui. Stop de 3 pontos, ele foi e buscou o alvo de 6 pontos. Então, neste momento, estou na planilha do lado aqui. Opa! Voltava a ficar 1,75 pontos positivo, praticamente zerado no dia, né? Vamos lá. Aqui, fiz uma compra. Aí você fala, pô, mas por que você fez uma compra aqui? Então vamos lá. Deixa eu colocar até uma marcação aqui. Porque foi pelo 3R, acredito eu. Então deixa eu colocar aqui 3R. Eu preciso achar aqui o quadradinho. Então foi aqui mesmo, tá vendo? Mas totalmente, sei lá, por ansiedade, não devia ter feito. O mercado estranho ainda, muito embolado, tá vendo? Ó, lateral aqui, ó. Lá no 5R ainda para venda, né? Então por que eu fiz a compra? Porque eu fui burro, fiz a compra nesta região, não deveria ter feito, tá vendo? Ó, bem enroscado, talvez essa teria sido interessante ter feito essa venda. Que não sei se teria pago também, depois eu vou verificar aqui. Mas aqui, ele fez isso lá no 5R, ainda estava dando venda. Aqui ele deu uma compra, tinha que ter aguardado ele sair dessa região, mas não fiz a compra aqui, veio e estopou com 3 pontos aqui, beleza? Então deixa eu voltar aqui pro 5R. Ai, toda vez ele vai pro fim, mano. Opa. Então aqui foi a compra, aqui foi a compra mal sucedida, que me deu 6 pontos, na verdade 3 pontos, né, de 6,5 pontos, porque ele deu uma pancadinha para baixo aqui, ó. Ele tirou um pouco abaixo dos... aqui não, aqui ele deu uma pancadona para baixo, né? Tirou bem abaixo aqui, não. Me deu 6,5 pontos de prejuízo aí. Aqui foi o que? A compra. Deu prejuízo de 6,5 pontos. Então, neste momento, ainda eu tinha alguns tirinhos para dar, né? Mas ainda estava negativo. Aqui deu um outro momento, uma outra entrada. Deixa eu marcar aqui para ver se foi pelo 3R ou simplesmente pela inversão, tá? Mesmo porque assim, como eu falei, eu não uso sinais. Então, de repente, se eu enxergo uma inversão, neste caso aqui, como eu enxerguei, nessa inversão de Henkel, tendo apenas testado a 9 exponencial aqui da nuvem, mais a 9 exponencial dos 5 minutos, fiz a entrada aqui, e aí ele foi lá e buscou 6 pontos. Deixa eu marcar aqui o quadradinho de novo. Se tiver muito demorado, vocês avançam aí na velocidade 2 do... Já deixa eu marcar esses dois, porque teve uma outra entrada aqui. Eu fiz uma compra, tá vendo? Eu tentei pegar uma reversão aqui da tendência pelo 3R. Deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui.
já no 3R aqui dessa tela. Vamos lá. Então foi aqui, tá vendo? Aqui foi o positivo. Quando o mercado veio aqui pelo 3R, aqui eu acreditei que ainda pudesse ser um pullback, porque não tínhamos, óbvio, essa parte desenhada. Então quando o mercado fez isso, fez o pullback na média, ele veio, fez o teste. Pelo 3R eu aguardo sempre a confirmação, fiz a entrada aqui de venda. O mercado foi e estopou aqui com 3 pontos. Então neste momento eu estava 1,75 negativo, né? Então ainda habilitado a continuar. Sinceramente já pensava em parar, porque eu falei, puta que pariu, aproveitar então que era um dia que era para ficar de fora, né? Halloween, depois das eleições, pode dar ruim. Falei, não, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos tentar manter a calma. Então, aqui já pelo 5R. Deixa eu até apagar esse quadrado para não ficar muito poluído. Vamos marcar só aqui na... Então aqui, ó, esse quadrado no 5R mostra essa região, onde aqui ele já estava fazendo um retorno. Aqui ele só violou, fez o teste, deu o sinal. Lembrando, não opero todos os sinais, é apenas algo visual para me ajudar aqui, que eu criei essa regrinha de coloração, que é simples também, só verifica o teste na média de 21. Então, quando ele veio, inverteu, nuvem já tinha ficado verde, testou a média, no 3R ele se desenhava aqui, tá vendo? Apesar de ter mais ruído, aqui tinha um fundo duplo, podia descer, mas como ele testou aqui, podia ter invertido. E exatamente neste ponto aqui, vamos deixar o ponto exato. Não é que não dá para pegar exatamente o ponto, né? Isso que é embaçado. Mas provavelmente esse candle fechou junto com essa inversão aqui. Como ele fechou aqui, não minto, ele fechou nesse topo aqui, ó, tá vendo? Já tinha pego essa inversão. Acreditei na compra, sempre bom deixar claro, né? Que a gente trabalha com a probabilidade, com a expectativa de que um padrão aconteça e que aquele evento se repita. Então, como ele fez isso daqui, testou e virou, qual que é a minha expectativa? Que o mercado continue para a alta. Sempre lembrando também para aqueles que pulam o vídeo e chegam aqui, quando eu falo em tendência, como eu trabalho no gráfico de 5R e 3R, que é um gráfico rápido, estou falando da micro tendência. Tá? Então aqui, a partir do momento que você vira a nuvem para cima, aqui, por exemplo, está numa tendência de alta. Né? A partir do momento que ele virar e perder, você vai entrar numa tendência e perder esses fundos aqui, você começa a voltar para uma tendência de baixo. Então, estou falando da micro tendência. Se a gente pegar um box só, por exemplo, a gente fala que daqui a aqui é a tendência de alta. Mesmo que inverta depois, tendência de baixo. Tendência de alta, tendência de baixo. Se a gente avaliar o contexto, uma consolidação. Mas só para quem chega depois aí. Estou falando da micro tendência, beleza? Então, nesse ponto aqui, fiz a compra. Deixa eu tirar até esse quadrinho por enquanto aqui. Fiz a compra aqui, mercado foi forte aqui. Não chegou do calor, mas a compra foi aqui. Stop de 3 pontos e alvo de 6. Então, neste momento, mais um take. E eu estava no mercado aí 4,5 pontos positivo. Lembrando que o meu limite de operação aqui é 9 de stop, 9 pontos de stop. Se eu tomar 9 pontos de stop, eu paro. E se eu chegar em 12 pontos de ganho, eu também paro, tá? Isso daí, esses números são baseados no estudo do professor Livre, que eu vou até tentar replicar uma forma de alavancagem que ele usou nos estudos. E aí, logo na sequência, tivemos aqui mais uma entrada, que foi aqui nesta região. Deixa eu trazer aqui para cá no 3R. Então, após ele fazer esse movimento aqui, né, ele vinha já numa tendência de alta, voltou para um pullback, não perdeu os fundos anteriores,
topos e fundos ascendentes, acredito na continuidade da alta. Na hora que ele inverte o Renko, ainda principalmente me dando esse sinal que é testando a média de 21, eu acredito que o padrão possa se repetir, o evento se repita e vir até aqui. Tanto nesta entrada aqui de trás, né? Eu pensei em arrastar o take lá para cima, para esse nível, eu arrastei, só que depois eu fui bunda mole e voltei. Nessa primeira que foi interessante, porque senão eu teria saído num 0 a 0 aí, ou na proteção, porque já estava protegido com alguns pontos. Então foi bom ter pego. Aqui eu pensei em arrastar também, mas também não arrastei. Aqui teria buscado. Então por isso que é importante que a gente trabalhe igual sempre, tá? Se você estica o seu alvo, você estique sempre. Se você vai buscar aquele alvo mais seguro, vamos dizer assim, né? Faça sempre da mesma forma para você não sair das estatísticas, né? Então aqui quando ele inverte esse Renko, fiz a compra aqui, stop de 3 pontos, o mercado vai pegar 6 pontos, e neste momento aqui eu fazia aí 10,25 pontos. Falei, porra, meu objetivo 12 pontos. Só que eu já estava meio assim, não queria ter operado nem no dia de hoje, né? Porque ouvindo o pessoal falando muito receio de dar problema aí, de mercado entrar em leilão e você se lascar, né? Notícias lá no Invest não tinha nada. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar por aqui, vou pôr isso no bolso. A diferença é de 1,75 pontos, eu não vou colocar mais em risco o meu capital. Se tivesse seguido a minha forma de operar, por exemplo, esse ponto aqui poderia ter sido o outro ponto de entrada, o próximo. Então aqui teria dado take. Vamos ver aqui se teria dado take. Ó, que não teria, mas também não teria dado entrada, né? Esse de cima se tivesse feito, mas só que eu já não faço aqui, né? Mas esse daqui não teria dado entrada, porque perceba, quando a gente compra aqui, o mercado foi muito rápido a favor, e se tivesse pego aí, teria saído no 0 a 0 ou um pouquinho melhor aí, com 2 pontos na posição, porque ele chegou lá a meio tique, a um tique de pagar meio ponto, né? Então teria saído na proteção. Pelo 3R, depois tivesse mais alguma entrada, aqui não faria, eu sempre aguardo a informação. Aqui foi perto da abertura do mercado de fora, né? Então vamos adiantar aqui. Aqui seria um outro ponto de uma possível entrada, né? Essa confirmação, até 3 boxes assim, o retorno eu vejo como interessante. Aqui teria entrado na operação e teria dado o take. Então, porque ele clicaria aqui, teria pego aqui e teria dado o take. Então, ó, que bacana, teria batido o meu objetivo. Mas o que vale no mercado não é o CIO, talvez. O importante é que eu não, já fiz o meu. Não dá para pegar todos os pontos do mercado. Eu já fiz o meu e estou fora, né? Então, mas teria sido interessante. Depois um outro possível ponto que eu faria entrada. Nessa região aqui também, essa confirmação no mesmo nível. Se a confirmação ficar acima, né? Por exemplo, aqui. Ele veio, testou na mesma região. E fechou o box aqui. Caso ele tivesse continuado, por exemplo, mais um box para cima aqui não, né? Caso ele tivesse feito aqui mais um box para cima e a confirmação do box vermelho fosse assim, ó, por exemplo, percebam que esse box vermelho fica acima, esse vermelho fica acima do anterior, eu não faço a entrada. Como nessa situação caramba, cadê aqui? Como nessa situação ficou no mesmo nível, poderia ter feito a entrada, mas talvez também não tivesse feito, mesmo ela sendo, foi uma entrada vencedora, né? Teria feito a entrada aqui, stop aqui e o take de 6 pontos. Talvez também não tivesse feito porque ele está contra essa média, tá vendo? Então, qual que era a chance? O que podia ter acontecido aqui? Bater aqui e já voltar a subir. Então, uma entrada também não seria interessante, talvez, né? O que eu falo aqui são agora suposições, porque eu já tinha feito o meu, tinha saído do mercado. Aí por aqui agora mais uma possível entrada na compra com take, tá vendo? Ele perde. O que eu tô falando aqui não é recomendação de porra nenhuma, tá? Eu sou um trader iniciante, não ensino nada. O objetivo aqui é compartilhar as minhas ideias, meus estudos. Se fizer sentido para alguém quiser testar, teste, mas deixar claro que eu não sou profissional. Então aqui, por exemplo,
vinha na tendência de baixa, inverteu a nuvem, virou, perde já um possível topo anterior, falando sempre da micro tendência, tá, gente? Eu estou avaliando aqui a micro tendência, porque eu prefiro trabalhar assim, porque como o Fabrício lá do site do canal Dentes na Bolsa, ele fala de Al Brooks, que fala, né, 80% do tempo o mercado está lateral. Então a gente tem que tentar trabalhar essas micro tendências dentro das consolidações. Enfim, ele veio aqui, testou, aguardo, fico no alerta, até 3 candles aqui para 3 boxes para cima. Eu ainda avalio. Voltou com 2, testou de novo, teria feito compra aqui, stop aqui, talvez não tivesse pego, porque tá vendo, ó, quando ele vai direto sem nenhum paviozinho, às vezes pode ficar de fora, né, se ele não ficar batendo essa região para pegar seu preço. Aqui teria dado alvo, aqui ó, tá vendo, deu o sinal de compra, mas caindo, tá vendo? Ele vem, sobe, o box verde acima, então é um sinal que eu ignoro, né? Ele teria que estar no mesmo nível esse box ou acima, né? Então, quando ele vem nessa configuração ó, descendente, eu ignoro. Se ele tivesse feito, por exemplo, para cima o box nesse mesmo nível, aí talvez teria feito a compra. Só que não existe a 100%. Às vezes vai dar o stop mesmo, tomando todo esse cuidado, né? Mas a gente não precisa também acertar tudo. A gente precisa acertar pelo menos 50% das vezes, porque o alvo, nosso take é maior. E vai dar bom nisso. O vídeo já tá ficando longo pra cacete, velho. Ainda tenho que trazer o fechamento. Então, enfim, é isso daí. Ó, aqui também teria dado bom, mas não teria feito essa entrada, tá vendo? Pra cima. Apesar que aqui talvez valha a pena o risco. Então aí depende de cada um, porque aqui ele testou a média mais uma região aqui, ó, tá vendo? De um possível suporte. Então aqui é um ponto que tocou aqui, mesmo que não dá, senão você pode arriscar. Né? Não teria buscado 6 de cara, talvez tivesse saído no 0 a 0. Sem proteção, depois buscaria o alvo. E assim vai. Outro ponto de entrada que talvez tivesse dado stop, com certeza stop aqui, ó. Mas enfim, isso daí, chegamos no fim do mercado. E aqui no 5R, stop aqui nessa região. Muito embolado, não teria feito essas entradas aqui. Talvez também tivesse ficado de fora, mas essa também não teria pego. Uma inversão dessa, você pode arriscar em cima das médias, tá vendo? Dessa média de 9. O problema é que ela estava muito perto aqui, ó, teria dado atingido o alvo, porém não teria feito, porque ó, muito perto dessa média. Aqui interessante já para fazer. Na média de 9 de 5 minutos, testando a média de 21 do 5R. E ainda mais fechando abaixo dessa região, invertendo um box bem dessa região que eu entendo como uma região de suporte. Então entrada aqui, stop de 3 pontos. Nesse caso aqui, ó, teria sido estopado, porque ele não veio, primeiro ele retestou a média de novo, poderia arriscar de novo uma nova entrada aqui, que também teria dado stop. Ou se tivesse esperado mais um sinal aqui vermelho, tocar a média de 21, aí aqui já teria sido interessante, teria pego, teria tomado um calorzinho aí, mas depois atingido o alvo. Enfim, isso daqui não é setup milagroso, porque não existe setup milagroso, né? E o milagre está na disciplina, né? Então vamos lá para deixar rápido, trazer o fechamento do mês. Cadê negociações? Eu já desabilitei o modo Day Trade antes de vir para cá. Trazer aqui e mostrar aqui o saldo do dia, 205. Não busquei os 12 pontos, fiquei lá nos 10,25. Faz parte, ó, 205. Saldo do último dia do mês. Ferramentas, já desabilitei o módulo Day Trade, como eu já falei. Relatório de performance. Vamos trazer aqui o de hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 operações. Puta, é uma merda quando isso acontece. Você vai ter uns 40 pau de taxa aí para 2 contratos. Mas enfim, faz parte. É bom quando a gente entra e já estopa logo, ou quando a gente ganha logo, né? Porque da minha forma, se tomar 3 stops seguidos ou 2 takes, eu já encerro o meu dia. Então esse foi o resultado de hoje, R$205. E vou trazer aqui para referência apenas o ativo do dólar primeiro. Mensal, cadê? Mensal. Então, para quem acompanha,
No mês estamos fechando R$225 positivo. Mentira, porque quem acompanha viu que o primeiro dia do mês eu fui operar o índice junto. A ideia era operar o índice e dólar ao mesmo tempo. E eu vi que não seria possível, eu ia morrer louco olhando os dois gráficos. E nesse primeiro dia o índice me deu um prejuízo. Mas enfim, mesmo assim, da mesma forma, tá? Eu vou dizer que... Deixa eu até... Acho que eu tô com uma planilha do lado aqui. Deixa eu até consultar aqui. Abrir. IRF. Cálculo da DARF, minha planilhinha. Então, só aqui de dólar, tá? Se eu tivesse operado só o dólar, o meu saldo seria aproximado, tá? Aproximado. Então, deixar muito claro. Aproximado ali, bruto, né? 225 positivo, só o dólar. Menos entre taxas aqui. E as taxas, imposto já retido em fonte, teria me dado um valor aí negativo de 342,80 117,85, tá? Um valor negativo de menos 117,85. Ou seja, se eu fizer aí uma média, né, das mesmas quantidades de entradas que eu fiz esse mês, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um saldo maior. O lucro, né, das operações tem que ser pelo menos R$500 por mês para poder compensar as taxas e ainda ficar positivo. Então, esse mês no dólar eu estou fechando aí 117,85 negativo, tá? Contando taxas e já o 1% retido em fonte do imposto. Porque deu aí um valor bruto nas operações de 225 reais, como está aqui na tela, né, do mensal. Né? Então aqui a gente consegue enxergar isso. Ó, 225 bruto. Né? Fizemos 4.080, perdemos 3.855 e o bruto foi de 225. Só que com taxas de imposto já retido, nosso saldo ficou de menos, né, menos 117,85 reais. Então esse seria o meu saldo se eu tivesse operado só o dólar, menos 117,85 reais. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês que tivemos um dia, o primeiro dia do mês, que eu tentei fazer a loucura de operar o índice junto, que me deu um prejuízo de R$210 naquele dia. Então, no total do mês aqui, todos, eu fechei com R$15 positivo. Né? Porém, menos, né, mais as despesas das operações do índice, né, que não teve imposto deduzido porque foi um dia negativo, mas a taxa você tem que pagar, não tem o que fazer. O índice me deu um prejuízo no mês de 217,42, com mais os 117,85 de prejuízo no dólar, mesmo sendo positivo com taxas, deu isso, né? Então, como eu falei, precisa fazer pelo menos aí uns 500 pau no mês para pagar taxa, pagar imposto e sobrar uma merreca. Isso que é embaçado, né? Por isso que você tem que estudar bastante, tentando melhorar cada vez mais. E eu vou tentar usar o próprio sistema que o professor Livre estuda lá para alavancagem, para a gente tentar acertar isso daí, né? Porque senão a gente só vai ficar também ganhando para pagar taxa. Então, com o dólar mais as taxas, o meu saldo desse mês é negativo em menos R$335,27. Então, esse é o saldo negativo do mês com as duas operações. Beleza? Mas foi isso daí. Já tá longo pra cacete, faz parte. E vamos ver, vamos começar esse mês. Qual que é a minha ideia? Vou começar com R$1.500. Reduzir um pouco a margem, R$1.500, e vou tentar replicar o estudo do professor Lívio. R$1.500 operando com um contrato.
a cada 36 pontos que eu conseguir, né, caso eu consiga, o mercado me dê essa oportunidade de conseguir 36 pontos, ou seja, eu precisaria de 3 dias de gain, vez que eu busco 12 por dia, 3 vezes 12, 36. Cada 36 pontos, com um contrato, eu faço mais 360, teria um total de 1.860, me habilitando a trabalhar com 2 contratos. Eu conseguindo mais 36 pontos, só que agora com 2 contratos, eu vou ter 720, somado ao 1.860, minha conta teoricamente estaria com 2.580. Desta forma, com esses 36 pontos a mais, me habilitaria a trabalhar com 3 contratos. Mesmo esquema, vou buscar mais 36 pontos com 3 contratos, que daria um valor, dando tudo certo, conseguindo esses 36 pontos com os 3 contratos, daria quanto? Ó, 36 vezes 3, 108 vezes, né, 1.080. E assim aumentaria mais o contrato. Acho que deu para entender. E caso eu tome stop e volte a ficar abaixo desses valores, né, que me deu o start para trabalhar com mais um contrato, eu volto para uma fase anterior e tiro um contrato. E assim vai. E vamos tentar alavancar. Ele fez esse estudo em 2015, se eu não me engano. E eu vou tentar replicar esse estudo aí, né, para ver o que acontece a partir de amanhã. Quarta-feira temos feriado. E amanhã vamos ver o que vai dar nesse mercado. Espero que seja uma semana abençoada para todos. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Que Deus nos proteja dos loucos, né? Porque o pessoal é muito louco, né? O pessoal adota partidos políticos e políticos como se fossem seus animaizinhos de estimação. Óbvio que eu tenho as minhas preferências políticas, só que não interessa para ninguém, porque eu tenho que com elas me virar, independente de quem seja o maluco que estiver lá no poder. Eu tenho que fazer meu corre, tenho que trabalhar, como eu falo, não sou trader profissional, eu sou engenheiro mecânico, tenho que fazer meu corre. Então não interessa para os outros quem que eu quero como político. Foda-se, é um problema meu, é uma escolha minha. E como deveria ser para todos, mas não, as pessoas adotam seus animaizinhos de estimação e ficam batendo palma para louco dançar, né? Então que Deus nos proteja dessas aberrações, dessas bestas que estão no poder do nosso país. Só nós podemos fazer algo. Mas temos que fazer contra o governo, não um contra os outros, né? E aí você vê um monte de idiota aí, cara, defendendo o seu lado, fazendo merda. Então, que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, vamos correr atrás do nosso. Não discuta com seus familiares, não briga com seus amigos por causa de política. Tomem muito cuidado, porque é nessa hora que você está de cabeça quente, né, achando que está defendendo o ideal, que você vai proferir palavras que muitas vezes vai ser bem ofensiva, que vai magoar profundamente pessoas que talvez você ame, né? E depois não tem volta, porque a palavra uma vez proferida não se volta atrás, né? Depois que inventaram a palavra desculpa, fica muito fácil de fazer merda e prejudicar e ofender e magoar os outros. Então reflitam, eu não quero saber a opinião política de ninguém, da mesma forma que eu não quero que ninguém saiba a minha, é um problema meu, né? Afinal, eu que vou ter que tocar minha vida, eu que tenho que administrar minha vida. E é difícil a gente externar algo também, porque o que eu vejo é um monte de babaca na internet tentando convencer as pessoas de quem deve ser votar. Só que você olha para a vida desse cidadão, o cara não consegue administrar a vida dele. Ele não consegue controlar as contas da casa. Às vezes não respeita a família, não honra seus pais, seus ancestrais, né? E quer dizer que sabe, né, sobre a política. Quer dizer que sabe a coisa certa, quer convencer alguém de alguma coisa. Mano, não convença ninguém de nada. Beleza? Faça o seu, não entre nessas confusões. E mais uma vez eu finalizo o dia hoje dizendo: tomem cuidado com as palavras, né? Nesse momento de cabeça quente, talvez porque seu candidato não ganhou ou que tenha ganho, sei lá. Mas cuidado, né? Você pode abrir a sua boca sem pensar, ofender, magoar profundamente pessoas que você ame e depois não tem o que fazer. Por mais que a pessoa te perdoe, depois essa mágoa é algo que vai remoer o resto da sua vida, né? E da vida dessa pessoa. Então, se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Que Deus abençoe a todos e nos proteja. Abraço.